Bom, hoje a gente vai dar continuidade nas meditações que a gente está fazendo acerca das disciplinas espirituais. É um assunto importantíssimo e um assunto difícil. O pastor está amassando a gente semana após semana sem dó e ele me autorizou a continuar nesse ritmo. Então, os irmãos segurem aí, vai dar tudo certo no final, mas o assunto é difícil. Hoje, a gente vai falar sobre uma disciplina espiritual que é pouco vista, uma disciplina espiritual que é pouco falada. Quando a gente pensa em disciplinas espirituais, a gente pensa em jejum, em oração, leitura da palavra de Deus. Se você fizer uma forcinha, você vai pensar em domínio próprio, domínio da sua própria boca, condução da sua vida. Mas hoje a gente vai falar sobre uma disciplina que ela é, às vezes, pouco falada, apesar de ser muito vista na igreja. A gente vai falar sobre a generosidade cristã. A generosidade cristã, ela é uma disciplina espiritual extremamente importante, porque ela é uma disciplina que ela é a manifestação das demais disciplinas espirituais. É impossível o cristão ser generoso se ele não tem desenvolvidas as outras disciplinas espirituais. Se o cristão não é um homem de oração, se o cristão não é um homem de leitura da palavra de Deus, se ele não é um homem de domínio próprio, de disciplina pessoal, ele não vai ser capaz de ser generoso. E se ele é um homem de oração, se ele é um homem de jejum, se ele é um homem de leitura da palavra de Deus, de retidão, é impossível ele não ser generoso. Então a generosidade, ainda que ela seja uma disciplina espiritual, naturalmente ela é uma consequência das demais disciplinas. E por isso que ela é tão desafiadora para a gente hoje. Hoje, você vai fazer um raio-x da sua vida espiritual. Se por um acaso, no final dessa mensagem, você chegar à conclusão de que você tem exercido a disciplina da generosidade, então é um sinal muito bom de que as demais disciplinas têm ido bem. E o desafio, então, é aumentar a sua disciplina para que você aumente a sua generosidade. Mas se no final dessa meditação você perceber que você não é generoso, não adianta você tentar ser generoso. Você vai precisar voltar às demais disciplinas espirituais e buscar elas, porque elas vão te levar à generosidade. Se você simplesmente tentar ser generoso sem exercer as demais disciplinas, você vai cair no legalismo, você vai se tornar só alguém que dá esmola. E isso não vai ter efeito espiritual nenhum. Então, ainda que seja difícil a mensagem de hoje, ela vai nos levar a essa provocação, de no final dela, você entender como está a sua vida espiritual. E algo muito interessante da gente meditar a respeito da generosidade é que, ainda que a gente estude a generosidade, eu acabei de dizer que você não consegue praticá-la simplesmente. Ela precisa nascer de dentro de você. Mas isso não faz com que seja menos importante a gente estudar a disciplina da generosidade. Porque é estudando ela que você vai perceber aonde estão as suas limitações e o que você precisa fazer para mudar essa realidade na sua vida. Então, eu espero que hoje você me acompanhe e a gente consiga chegar em corações generosos. Para isso, o texto que fala sobre generosidade, ele está em 2 Coríntios 8, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 até o 15. Todos encontraram? Misericórdia? Amém? Foi? Vamos lá. Paulo diz o seguinte: agora, irmãos,
queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que têm por nós, transbordem também nesse privilégio de contribuir. Não digo isso como um mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Este é o meu parecer. Convém que vocês contribuam. No ano passado, vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a ter esse desejo. Agora, completem a obra, para que o forte desejo de realizá-la seja igualado pela disposição em concluí-la, de acordo com o que possuem. Porque, se a prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com aquilo que não tem. Não se trata de que os outros sejam aliviados enquanto vocês são afligidos, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. E então haverá igualdade. Como está escrito, quem havia recolhido muito, não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Bom, essa carta de Paulo aos Coríntios, ela é a segunda carta aos Coríntios. Ele está falando a respeito de uma coisa que aconteceu em Atos 11. Por isso eu vou explicar um pedacinho do que aconteceu em Atos 11, para que o que está aqui faça sentido. Atos 11 é uma conversa que Lucas vai narrar a respeito de a respeito de Pedro. Pedro começou a pregar e os gentios começaram a se converter. E aí Pedro tem algumas experiências com Deus, e nessas experiências que ele tem com Deus, ele entende que o evangelho precisa ser pregado aos gentios. Porque até então, no começo do ministério dos apóstolos, o evangelho ele era pregado para judeus. A igreja da Judéia, a igreja da Samaria era de judeus, e o evangelho ele tinha um objetivo: ser pregado para judeus. Eventualmente, gentios se convertiam, mas o evangelho ele era pregado especialmente para os judeus. Isso só vai começar a mudar de verdade quando Paulo, Barnabé e Silas vão começar as viagens missionárias. E eles têm o objetivo de pregar para os gentios. E é em Atos 11 que a gente vai ter esse episódio. É quando Barnabé e Saulo são enviados para começar a pregar o evangelho para os gentios. E em Atos 11, no finzinho do capítulo, a gente vai ter uma passagem que vai contar sobre um profeta chamado Ágabo, e ele profetiza que existiria ainda no governo do imperador Cláudio, ou seja, até ali por volta do ano 54, 55 depois de Cristo, uma fome enorme em Roma, e especialmente na Judéia. Ele fala sobre isso. E Paulo e Barnabé e Silas, quando começam a viagem missionária, eles vão aos gentios. Mas eles fazem um compromisso de nunca se esquecer dos pobres, de nunca se esquecer dos necessitados. E ao longo dessas viagens missionárias, eles vão fundando igrejas majoritariamente de gentios. E a Macedônia, ela fica dentro do Império Romano, mas bem separada, aqui no cantinho da Ásia, onde hoje é a Turquia, onde hoje é o norte do Oriente Médio ali. Muito bem. E aí, quando Paulo escreve essa carta aqui, é porque essa profecia de Ágabo começou a se cumprir.
E já existia fome em toda Roma, especialmente na Judéia. E aí, no primeiro ano, muitas dessas pessoas tiveram fome. Algum tempo antes, a Macedônia teve fome e ela foi socorrida pela igreja. E depois, eles começam essa campanha de levantar recursos, levantar materiais. Naquela época não tinha como você mandar alimento, porque a viagem era muito longa e o alimento ia estragar. Então, majoritariamente era dinheiro. Você tinha bens preciosos, né, tecidos, peles, etc. Mas basicamente era matéria, e ela seria vendida e ali comprado o alimento. E aí ele começa essa campanha missionária. E ele está escrevendo aos coríntios, né, ao povo de Corinto, para falar a respeito desse povo da Macedônia e do como eles ofertaram e contribuíram. E isso é muito interessante da gente avaliar, especialmente quando a gente lê o começo do capítulo 11, onde Pedro começa a pregar para os gentios e os judeus convertidos ali da Judéia reclamam que ele está pregando evangelho para os gentios. Ele acha que os gentios não são dignos disso. Alguns até aceitam que eles aceitem a Jesus e que eles sirvam a Jesus, mas liderança na igreja, eles não são judeus. Outros vão até aceitar que eles participem da igreja, mas assim, prioridade, apóstolos só para eles têm um ciúminho. E aí, algum tempo depois, a gente tem a carta de Paulo aos Coríntios, falando que no ano anterior, os coríntios foram os primeiros a levantar oferta para a Judéia, e de que agora é a Macedônia de gentios que está mandando dinheiro para matar a fome deles que estão lá na Judéia. E aí a gente começa a ver um aspecto muito interessante da igreja, que é o amadurecimento dela. A Judéia e os cristãos da Judéia, eles estavam muito na hora em que tudo aconteceu, eles eram muito jovens, e eles ainda tinham essa mentalidade judaica na cabeça deles. Tanto que Pedro tem que defender o porquê que ele começou a comer alimentos, como por exemplo carne de porco, e ele passou a sentar junto com os judeus, e ele explica, o Senhor mandou eu não tornar impuro aquilo que ele purificou, ele mandou que eu fizesse isso. E aí eles começam a mudar a mentalidade deles, e alguns anos depois a gente vê o que a gente acabou de ler na carta de Paulo, falando que os cristãos de Corinto, da Macedônia e os outros fizeram essas ofertas. Quando a gente fala de igrejas da Macedônia, a gente está falando da igreja de Filipos, da igreja de Gálatas, algumas das cartas das 7 igrejas de Apocalipse fala de igrejas ali da região da Macedônia. Então a gente está falando de boa parte das igrejas que são gentílicas, né? Igrejas que foram feitas de cristãos que nunca foram judeus. Bom, mas o nosso foco aqui é sobre a generosidade. E aquilo que a gente leu ali sobre os cristãos da Macedônia nos mostra muito da generosidade. E eu separei alguns pontos importantes desse texto para a gente meditar a respeito do que é generosidade e de como ter certeza de que nós somos generosos da maneira como o Senhor espera que nós sejamos generosos. Em primeiro lugar, eu queria meditar com os irmãos acerca da generosidade como uma graça. A generosidade, ela não é um comportamento, ela não é um estilo de vida, a generosidade não é uma opinião, ela não é uma liberalidade, ela não é algo que você decide ser ou não ser. A generosidade, ela é uma graça. Todo mundo aqui é assíduo na EBD, né? Eu vejo todo mundo aqui na EBD sempre. Então todo mundo sabe o significado da palavra graça, certo? Graça é um favor. Olha só, todo mundo vem no EBD, cara, glória a Deus. Graça é isso, graça é um favor imerecido, é receber algo que você não merece, certo? Muito bem, por isso que a generosidade é uma graça, porque é um favor que você recebe e pelo qual você não fez nada, você não merece ele. Mas provavelmente você entendeu isso errado, porque quando a gente fala de generosidade, você provavelmente pensou que é uma graça que você que está doando opera sobre a vida de quem está recebendo. Foi ou não foi? Isso é graça, não é? Você dar algo para alguém que não tem, você está exercendo graça sobre a vida dessa pessoa. Não é isso. Você também pode ter pensado então que, na verdade, é uma graça de Deus para essa pessoa que não tem, e você é o instrumento da graça. Passa por você e chega na pessoa. É uma possibilidade. Mas também não é isso.
Se você ler o versículo 1 e 2, você vai ver Paulo falando claramente que ela é uma graça, mas que não é uma graça que você exerce sobre o próximo, nem é uma graça que Deus exerce no próximo por meio de você. Ele vai falar o seguinte, ó: queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concede às igrejas da Macedônia para que eles contribuam. A generosidade é graça de Deus para você e não é para a pessoa para quem você oferta. Quando você exerce generosidade, o abençoado não é a pessoa que recebe, o abençoado é você. Deus está exercendo a graça dele sobre a sua vida para que você oferte. Porque você só pode dar aquilo que você tem. E se você tem para dar, é porque ele te deu. E portanto a graça é sobre você. Sobre ele, sobre aquele que não tem, você está exercendo providência. Você é instrumento de Deus para a provisão de alguém. Mas a graça da generosidade é sobre a sua vida. E você só vai entender a graça da generosidade quando você se dá conta exatamente disso que eu acabei de falar. Você só pode ser generoso se Deus te der. E aí você vai entender uma coisa que a gente ouve constantemente, mas que a gente tem dificuldade de absorver e tomar para as nossas vidas, que é o fato de que quando a gente chama a Deus de Senhor, é porque é dele, é porque ele é quem manda. Você não tem nada, você não é dono da sua própria vida. Se você tem vida, é graça de Deus. Se você tem um emprego, o emprego não é seu, é graça de Deus. Se você tem saúde, a saúde não é tua, é graça de Deus. Se você tem um teto para você morar, é a graça de Deus. Se você tem salário que dá para você pagar as suas contas na risca, é graça de Deus. Se você tem filhos, é graça de Deus. Absolutamente tudo o que está na tua mão não é teu, é dele pela graça, e ele pôs na tua mão para administrar. E quando você entende que você não é dono de nada, você é só o administrador, você não pode abençoar ninguém com o que você tem, porque você não tem. Quando ele, que é o dono de tudo, permite que você pegue o que é dele e entregue para o outro, você é quem está sendo abençoado. Você não seria capaz de ajudar ninguém. Quando você se torna capaz de ajudar alguém, é porque ele colocou na tua mão e falou: administre bem. E aí ele fala para você: agora ajuda ele. E aí você vai lá e ajuda. Quando você oferta para alguém, quando você cuida de alguém, quando você abençoa alguém, você é o administrador, você é o mordomo. Se você for na casa de alguém e ela tiver um mordomo, não é aquelas pessoas ricas, ele tem um mordomo, a pessoa te serve o copo d'água, o mordomo entregou o copo d'água, mas quem te serviu o copo d'água é o dono do copo e da água. O mordomo só segurou o copo. Mas o mordomo tem a oportunidade de participar da possibilidade de servir alguém. É isso que você é, um mordomo da obra de Deus. E isso faz com que a ação de graça seja sobre a sua vida. A gente precisa entender profundamente o fato de que nós administramos as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Nós não somos donos delas. Por isso, você não pode ter apego nas coisas que Deus coloca na tua mão. Porque se você tem apego, é porque é seu. E se você sinceramente acha que alguma dessas coisas são suas, você entendeu errado o conceito de graça. Você entendeu errado que ele só colocou na tua mão para administrar, e você começou a achar que você é o dono de alguma dessas coisas. Sabe qual é o problema disso? Corre um sério risco do dono verdadeiro dessas coisas tomar da tua mão. Se você não sabe administrar o que é meu, eu tiro da tua mão.
É o que a parábola dos talentos fala. O administrador que recebeu mais e que multiplicou foi um bom administrador e recebeu mais para administrar. O administrador covarde que escondeu, tudo foi tomado dele. O risco que corre quando você se torna avarento com algo que não é teu, é de você ter tomado até isso que você não tem. É por isso que ele fala, até o que não tinha lhe foi tomado, porque não era dele. Por isso que é tão importante a gente entender que a generosidade, ela é graça de Deus. E ela é graça de Deus porque você não possui absolutamente nada. E portanto você não precisa se preocupar, Ele é o dono das coisas. Se Ele mandou você dar, fique em paz, é dele. Ele vai suprir, Ele vai devolver, Ele vai colocar de novo na tua mão. É Ele quem cuida. Quando você administra bem as coisas de Deus, a sua vida vai ser mais ou menos assim. Você recebe as coisas que o Senhor dá e administra da melhor maneira, mas ciente de que não é teu. E aí aparece uma situação na tua frente e você vai virar e falar, ô Deus, esse teu filho aqui tem uma necessidade, o que eu faço? E aí Deus vai te dizer, faça assim, faça assado. E aí você vai lá e faz exatamente como o Senhor mandou. E aí Ele vai trazer mais coisas para a tua mão. E aí você vai ter mais desafios. Porque quando você tiver mais, Ele vai falar assim, olha, agora aquele ali precisa também, vai lá. Agora aquele ali precisa também, vai lá. Agora aquele ali precisa também, vai lá. E você vai administrando aquilo que o Senhor coloca na tua mão. Em contrapartida, se você achar que é teu, e Ele chegar para você e falar, viu? Tem uma necessidade ali. Você fala, Senhor, mas é que, olha, a conta aqui está na risca. Se eu, não vai dar. Ah, não vai dar? Daqui que eu deixo na mão de outra pessoa. Aquela pessoa vai ser suprida. O meu filho vai receber a providência. Se você não quiser receber essa graça de participar, tudo bem. Outros vão fazer. Em segundo lugar, a generosidade, ela é um exercício espiritual, ela não é um exercício prático, ela não é carnal, ela não é pelas suas forças. Em Romanos 12, Paulo vai começar o capítulo chamando o crente a oferecer o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E ele fala que isso é feito depois que você sofre metanoia, transformação da sua mente, do seu entendimento. E isso faz com que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando a gente volta para 2 Coríntios 8, no versículo 5, ele vai falar que os macedônios não somente fizeram aquilo que era esperado, mas se entregaram primeiramente a Deus. Eles ofertaram suas vidas a Deus e então ofertaram ao próximo. Por que ele diz isso? Como eu disse agora há pouco, a fome tinha caído na Macedônia há pouco tempo antes. Eles não tinham absolutamente nada, eles estavam morrendo de fome. E foi levantada a oferta para os macedônios, e eles tiveram suprimento, e eles foram alimentados, e eles foram abençoados, e eles ficaram em paz, porque aquilo que eles não tinham passou a ter. A graça de Deus foi exercida sobre as igrejas, e as igrejas ofertaram a eles, e eles tiveram suprimento. E aí, Paulo manda a carta para as igrejas avisando que vamos fazer uma nova oferta, só que agora nós vamos mandar para a igreja da Judéia. Sabe o que Paulo fez? Paulo não convidou as igrejas da Macedônia a ofertar. Eles não tinham nada. Eles estavam com fome há pouco tempo atrás. Eles tiveram que fazer oferta e mandar para eles. Eles são os necessitados. É que agora tem gente mais necessitada na Judéia, então agora nós vamos socorrer eles. Quando os irmãos da Macedônia ficaram sabendo, mandaram carta para Paulo e falaram, pelo amor de Deus, por favor, deixa a gente ofertar também. Já imaginou, irmão? A gente começar uma campanha aqui, Casa em Ordem, parte 2. A gente começou ela e a gente vai, em pouco tempo a gente cumpre ela, bate a meta, vamos construir a sala ali do fundo, vamos construir o palco novo. Conseguimos o dinheiro. E aí chega um irmão. Fabinho, pelo amor de Deus, me deixa ofertar, Fabinho. Não, irmão, já acabou, a gente já conseguiu o dinheiro que a gente precisava. Não, Fabinho, eu preciso ofertar, me deixa participar disso. Já imaginou gente assim? Pois é,
A igreja da Macedônia fez isso. E o pior, né? Você sabe que esse irmão que está implorando para ofertar é desempregado. Ele mal tem dinheiro para pagar a conta. Ele mal tem dinheiro para comer. Mas ele está a fim de ofertar. É isso que a igreja da Macedônia estava fazendo. Passando necessidade, implorando, por favor, Paulo, nos deixa ajudar. E Paulo fala que ele permitiu, e então eles se sacrificaram, é o que ele fala, primeiro a Deus, e então a nós, porque eles tiveram que levar isso a Deus. Os corpos, a mente deles tinha sido transformada, e eles experimentaram a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Eles estavam cheios do Espírito, e isso transbordou em gratidão, porque eles foram supridos quando eles não tinham. E a hora que eles viram alguém que não tinha, o que eles pensaram? Eu sei como é essa dor, eu vou ajudar. Mas vocês quase não têm, a gente se sacrifica, a gente aperta um pouquinho o cinto, mas vai dar para a gente ajudar. E eles ajudaram. É impossível você ter essa mentalidade e fazer isso se você não tiver experimentado a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por isso que a generosidade ela é um exercício espiritual. Como eu disse, você precisa se aprofundar na oração e na palavra de Deus. Você precisa se aprofundar na caminhada com a igreja. Você precisa se aprofundar na certeza de quem é o seu Senhor e de que Ele é o Senhor de todas as coisas e que o seu Senhor não pode falhar. Ele não pode falhar. É contra a natureza de Deus falhar. Ele não vai deixar você em necessidade. Especialmente quando Ele coloca no seu coração para ser generoso e ajudar. Porque se Ele colocou, Ele garante que Ele vai te suprir. É isso que aconteceu com a igreja da Macedônia. Mas para você sentir isso, entender isso e praticar isso, você precisa estar espiritualmente vivo. Você precisa estar num nível de espiritualidade tal que você veja que a campanha já foi atingida a meta, mas você precisa ofertar. Implorar para ofertar. Já pensou, irmãos? A gente vê isso no nosso tempo? Difícil, hein? Muito difícil. A gente está muito contaminado com a ideia de que essas coisas que são colocadas nas nossas mãos são nossas. Elas não são nossas. A generosidade, ela é um exercício espiritual, porque ela manifesta a graça de Deus na sua vida. Ela manifesta a graça de Deus na igreja, ela testemunha do Evangelho para aqueles que não conhecem, ela testemunha do Evangelho para aqueles que já conhecem, ela transborda de bênção em bênção, de bênção em bênção, e aquilo que era um, multiplica, e multiplica, e multiplica, e todos são satisfeitos. Isso não é feito por carne, isso não é feito por força, isso é feito pelo Espírito. E quem caminha próximo da igreja sabe que isso é verdade, porque já viu isso acontecer um número de vezes tal que já nem duvida mais. Quantas vezes nenhum de nós tinha nada e mesmo assim aquilo que estava no nosso coração aconteceu? Porque o Senhor envia, o Senhor supre, o Senhor manda. Só faltam corações espirituais, corações prontos, corações íntimos de Deus para ouvir e saber a medida certa para contribuir. Bom, em terceiro lugar, a generosidade, ela é um ato de adoração a Deus. Os versículos 10, 11 e 12, a gente vai encontrar a meditação a respeito disso. Diz assim: este é o meu parecer, Paulo falando, convém que vocês contribuam. No ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas a ter esse desejo. Agora, completem essa obra, para que o forte desejo de realizá-la seja igualado pela disposição de concluí-la, de acordo com o que possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com aquilo que não tem. Quando existe disposição para contribuir, disposição para ser generoso, essa disposição e essa generosidade chegam ao Senhor de maneira aceitável.
Quando a gente fala de aceitável, parece que a gente está falando de uma coisa pouca, né? Como que está essa comida? Essa comida está aceitável. Você fala, caramba, cozinhei mal pra caramba, está horrível essa comida, né? Falou aceitável, né? Mas quando a gente fala de Deus, não é assim que funciona. Deus é santo. Lembra que a gente já falou sobre santidade? Deus é santo, Ele é perfeito. Não existe nada que chegue no trono dele que não esteja limpo. Então, se algo é aceitável ao Senhor, é porque está no máximo daquilo que a gente é capaz de produzir. Acima disso, nós não somos capazes. Mas Ele está dizendo que quando nós temos a disposição de coração para contribuir, qualquer contribuição que a gente faça, chega ao Senhor de maneira aceitável. É adoração. Quando nós contribuímos, nós estamos adorando ao Senhor. E o Senhor está recebendo essa adoração. Isso é maravilhoso. Quando a gente é capaz, quando a gente se percebe capaz de sacrificar ao Senhor alguma coisa, e o Senhor recebe isso, é motivo da nossa extrema alegria. Você lembra o primeiro assassinato da história da Bíblia? Foi exatamente porque duas pessoas ofertaram e uma o Senhor recebeu e o outro não. O cara ficou louco. Enquanto o sacrifício de Abel foi aceitável, e Hebreus vai dizer que ele fala até hoje. Um sacrifício feito lá em Gênesis fala até hoje, porque foi um sacrifício feito de forma aceitável ao Senhor. Por isso que quando o texto fala que o nosso sacrifício, a nossa disposição de ofertar, ela chega ao Senhor como de forma aceitável, significa muita coisa. Significa que a gente é capaz de promover verdadeira adoração ao Senhor. Isso é muito importante. Mas quando a gente fala sobre generosidade, a gente não está falando necessariamente sobre dinheiro. O que o texto está falando, inclusive quando ele fala sobre sacrificar a si mesmo primeiro, é de que a generosidade, ela passa pelo dinheiro, mas ela não é o dinheiro. Porque como eu disse agora há pouco, tanto faz o quanto você vai ofertar quando for oferta de dinheiro. Desde que seja tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração, vai chegar como um sacrifício. Mas generosidade não tem a ver com dinheiro necessariamente. Ontem, a gente teve uma ação ali no estacionamento. Se você parou seu carro lá, você viu como melhorou, né? Você viu aquela montanha de mato que está separada ali no canto. Pois é, foram pessoas generosas que fizeram isso. Generosas. 8 horas da manhã, a hora que eu cheguei, o Luiz estava fazendo o café da manhã. Generosidade. Quando a gente foi trabalhar, o mais novinho, Felipe, tem 7 anos, carregou carrinho de mato o dia inteiro. Ele não ficou brincando não, irmãos. Carrinho de pedreiro, enchia de mato, ele levava, descarregava, carregava de novo. O dia inteiro, um menino de 7 anos trabalhou. Generosidade. Irmão José, 75 anos, abraçou a enxada dele e não largou para ninguém, foi de ponta a ponta trabalhando. Generosidade. Só quem não trabalhou fui eu e o Hélio, que ficamos contando mentira. O resto dos irmãos, todos trabalharam. Hélio, eu te peguei, hein? Irmãos, ninguém estava envolvido com dinheiro ali não. Não teve nada a ver com dinheiro. Teve a ver com ver uma necessidade que o povo de Deus tinha e supri-la com aquilo que a gente tinha na mão naquele momento. Essa igreja, ela foi comprada e não foi com dízimo da igreja. Foi com oferta. A gente comprou pela fé esse templo. E os irmãos se comprometeram e ofertaram até pagar. A gente pagou antes do tempo até. Porque Deus supriu de forma tal que a gente conseguiu pagar antes do prazo. E não foi feito com dinheiro dos dízimos. A igreja não parou de funcionar enquanto esse templo estava sendo comprado. Continuamos fazendo evangelismo, continuamos sustentando o missionário, continuamos pagando as nossas contas, continuamos tendo festa, continuamos tendo festa de fim de ano, tudo funcionou da mesma maneira e nós pagamos esse templo.
Essas cadeiras, vocês sabem como elas foram compradas? Generosidade. Também não foi com dinheiro de dízimo da igreja, não. Cada um comprou a sua, né? Cada um comprou a sua cadeira. Fala assim, irmãos, a gente vai comprar a cadeira. Cada um compra a sua. Aí o irmão falava assim, eu vou comprar a minha. Os encalhados da minha época, né? Os jovens, tudo encalhado. Eu vou comprar do meu marido. Mas quem é seu marido? Eu não sei, eu não conheço ele ainda. Mas ele vai estar aqui, a cadeira dele está aqui. Comprava duas. Minha mãe comprou a minha, a da minha irmã, do meu irmão, do meu pai que não era crente, a dela. Comprou de 2 visitantes, aí eu comprei a minha também, aí eu comprei a Ariana comprou a minha, a gente começou a virar disputa, né? Eu comprei 2 cadeiras, uma para mim e uma para você, irmão. Mas eu comprei a minha também, então vamos comprar mais uma. Por isso que a gente tem esse monte de cadeira aqui na igreja. Não gastamos dinheiro de dízimo de ninguém. Generosidade. Sabe como que a Kombi foi comprada? Melhor Idade juntou latinha. Lembra do irmão Assis? Todo dia de manhã ele saía e rodava a cidade das flores, catando latinha porta em porta, para juntar e vender. Comprou. Não foi com dinheiro de dízimo de ninguém. Generosidade. E nada disso tem a ver com dinheiro, você percebe? Envolve o dinheiro, mas não tem a ver com o dinheiro. A generosidade está na disposição do coração. Está em você se comprometer com algo que vai além daquilo que os seus olhos podem ver. Quando a gente caminha no corpo de Cristo e a gente vê as necessidades, o nosso coração se inflama e você não pode ficar parado vendo a necessidade, você precisa fazer alguma coisa. E a história da nossa igreja, ela é feita de generosidade. Quantos momentos de dificuldade, quantos momentos em que muita gente aqui estava desempregada. Antigamente, no tempo da igreja lá de trás, quanta gente que vinha das favelas para dentro da nossa igreja não tinha o que comer. E nunca faltou o que distribuir entre as pessoas. Generosidade. Mas aí, irmão, agora vem a coisa triste. A gente olha para a nossa igreja e mesmo assim, a gente vem numa assembleia e a gente ouve 30% dos nossos irmãos são contribuintes fiéis. É possível? Uma igreja de generosidade, cuja história foi feita baseada na generosidade, é avarenta. E a gente não gostaria de ver um número lá de 100%, porque a gente fala, bom, se a gente fatura X, a gente fatura 3 vezes X. Não! Podia não mudar R$1 na arrecadação. Mas quando eu vejo 70%, 80% dos meus irmãos contribuindo comigo, eu falo, vale a pena. Vale a pena lutar. A gente está olhando para a mesma direção, a gente está caminhando junto, a gente está lutando junto. E eu sei que muitas pessoas que não contribuem por vergonha de contribuir pouco. Quem foi que disse que Deus se importa com a quantidade que você vai contribuir, meu irmão? Ninguém nem sabe quanto é. Ninguém nem sabe. Não faz diferença o valor. Faz diferença a intenção do teu coração. Faz diferença eu poder olhar para o lado e falar, meu irmão está comprometido comigo e eu estou comprometido com ele. Não faz diferença nenhuma, meu irmão. Você pode ofertar R$1 e esse R$1 chegar como um sacrifício aceitável diante do Senhor, porque é o seu melhor. E você pode ofertar 10 mil e não fazer diferença nenhuma, nem para o reino de Deus, nem para Deus, ele nem vai receber. Você entende? É a disposição do teu coração. É o quanto você está comprometido com a obra. É o quanto você está comprometido com a vontade de Deus. É o quanto o seu coração está aberto a ouvir o Senhor dizer, tem uma necessidade ali, meu filho, e você se levantar e falar, eu vou ajudar. Como foi? Não teve dinheiro envolvido. Teve suor, teve calo na mão e dor nas costas. E acontece o tempo todo. Mas quando envolver o dinheiro, que seja. Puxa vida, a gente precisa de 20 mil para qualquer coisa. Ah, meu irmão, mas a minha oferta não vai fazer diferença. Não é pelo valor. É por você colocar a sua pedrinha ali e falar assim, participei. Fiz a minha parte. Ajudei. Não deixei o meu irmão lutar sozinho. O Felipinho com 7 anos estava carregando um carrinho de pedreiro.
Você acha que ele tinha força para carregar todos os carrinhos cheios? Lógico que não, mas ele carregou todos os que ele conseguiu. Edificou a minha vida e a vida dos meus irmãos. A hora que eu cansava e falava, pô, mas o Felipinho está trabalhando, cara. Vamos trabalhar. Você entende? Alexandre chegou na igreja esses dias. Rapaz, ele pegou um canto ali, ele foi de ponta a ponta, não parou nem para beber água. Aí eu olhava e falava, pô, mas ele está aí, cara, ele nem sabe desse mato crescer, ele não conhece a história desse estacionamento e está aqui se matando. Não, vou também. É assim. Mas se a gente não se compromete, a gente não toma parte no corpo de Cristo, a gente não participa da igreja, não tem valor nenhum o que a gente faz. Por isso que eu disse que a generosidade, ela é a consequência de uma vida espiritual, de disciplina. Se você tem percebido nesse momento que você não tem sido uma pessoa generosa, não adianta você pegar uma oferta e trazer agora, irmão. Você precisa dar um passo atrás e fortalecer a sua vida em oração, fortalecer a sua vida na leitura da palavra de Deus, fortalecer a sua vida na transformação do seu entendimento, para que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E aí Ele vai te dizer quando e quanto e como você vai contribuir. Não é por força. Eu repito, nenhum de nós quer o dinheiro de ninguém. Nenhum de nós quer o esforço de ninguém. Nenhum de nós quer o alimento de ninguém. O que a gente quer é comprometimento de você. A gente quer olhar para o lado e ver que tem mais alguém. A gente quer olhar para o lado e ver que a fileira está cheia e que a gente vai lutar junto, para a vida e para a morte. Para concluir, eu queria fazer uma reflexão a respeito disso ainda. Eu normalmente usaria uma ilustração, mas meu irmão ontem ele me mandou um vídeo tão preciso que eu vou juntar com o vídeo e vou fazer essa ilustração. Quem já fez faculdade aqui? Um semestre. Quem já fez faculdade? Levanta a mão aí. Todo mundo estudou de alguma forma, né? Foi para a escola, fez prova, todo mundo, né? Beleza. Lembra na época da escola, a conta que você fazia todo dia quanto que eu preciso para passar? E aí você falava assim, não, essa prova aqui é 6. Tirou 6, suave. Você ia lá, estudava e tirava 6. Aí, fez a primeira prova, deu 6. Segunda prova, quanto que eu preciso para passar? Faz as contas. Vou ter que tirar 7. Aí você vai lá, estuda 6,8. Aí você fala assim, 6,8, 7. Beleza. Aí chega no trabalho, aquele último trabalho lá. Quanto que eu preciso para passar? Não, esse trabalho aqui, se você tirar 4, passou. O trabalho valia 4. Você ia fazer com 4. O que importa é passar de ano. O que importa é se formar, certo? Cara, quem nunca? Eu fiz isso. Todo mundo fez, não adianta fingir que não fez, que fez. Muito provavelmente você fez. Mandou aquele gatinho e fez na nota. Pá! Às vezes até um pouquinho menos para passar pelo conselho, mas fez. Muito bem, se formou. Aí agora eu te pergunto. Você já imaginou que o engenheiro que construiu o seu prédio também fez faculdade? E se esse cara fez igual você e tirou 6,5, 7? Confia ou não confia? Tem gente que vai dormir preocupada essa noite no prédio. Você já parou para pensar que você passa num médico que fez faculdade, meu irmão? E se ele fez 6,5, 7, cabulou as 3 últimas aulas, foi pro bar? Já pensou? Se você pudesse escolher seu advogado, que vai julgar a sua causa mais importante, pode acabar com a tua vida ou salvar a tua vida. Você preferia o advogado do 6,5, 7 nota para passar? Ou o advogado que entregou o seu melhor na faculdade, tirou 10, tirou 9? Quando tirou 8 foi porque terrível, e aí depois ele estudou e entendeu. Qual deles você ia preferir? O segundo, né? O médico que vai operar teu filho, tua mãe,
Você preferia o médico que tirou 6,5, 7? Ou o médico que fez o melhor dele e tirou 10? E se agora a gente aplicar isso para a vida espiritual? Quantas vezes a gente vive a nossa vida para passar de ano na vida espiritual? O que eu preciso fazer? Eu vou fazer. Mas e tal coisa, se eu não fizer? E se eu não vier na EBD, tem problema? Não, irmão, ninguém vai para o inferno porque não veio para EBD. Então não vou na EBD não. Aí vai na EBD de manhã e fala assim, bom, fui na EBD de manhã, preciso ir no culto à noite. Se eu não for no culto à noite, vai dar algum problema? Não, então não vou no culto à noite não. Eu vou dar meu dízimo. O dízimo é quanto? É 10%? É 10%. Eu vou dar 10%. Mas meu irmão, você pode dar 11%. Não, 10%. A gente precisa de uma oferta. Eu já dei meu dízimo. Essa vida espiritual, de 6,5, 7, só para passar, é a mesma coisa de quando a gente fala da faculdade. Quando você vai pensar na igreja, quem você quer do teu lado? Alguém que faz de tudo só para passar de ano? Ou alguém que dá o seu melhor? E se a gente pensar em Deus? Você já imaginou se Deus só não deixasse você morrer? Não, você não vai morrer, fica tranquilo. Morrer você não vai. Mas o resto, tudo vai te acontecer. Aí você ora pelo teu filho e ele fala assim, não, fica tranquilo. Morrer teu filho não vai. Mas preso, na droga, o problema é seu. Vou deixar ele não morrer, só o mínimo para passar. E aí você ora pedindo provisão de Deus, né? Senhor, eu preciso de um emprego e tal. Eu vou te arrumar um emprego. Você vai malemar, pagar tuas contas, vai ser. Mas você ia ficar satisfeito com esse Deus? Ele mesmo fala que ele não aceita isso. Ele nos dá todas as coisas. Ele começa isso quando ele ama o mundo de tal maneira que ele dá o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos deu o seu filho. Você acha que ele vai reter qualquer coisa de você? Ele nos dá salvação, ele nos dá a vida eterna, ele nos dá o paraíso. Ele não fala só que você não vai para o inferno, ele fala que você não vai para o inferno, que você vai no paraíso, que você vai participar das bodas do Cordeiro, que você vai ser cordeiro na eternidade, que onde você vai não tem choro, não tem aflição, tem gozo eterno. É tudo o que ele tem de melhor. O nosso Deus não tem absolutamente nada das bênçãos que ele retém da gente, mas a gente, só o suficiente para eu passar de ano. É justo? Eu não estou dizendo que você fazendo tudo, você vai conseguir pagar esse paraíso. Não. Nada do que a gente faça é suficiente para pagar o paraíso. Mas Ele nos resgatou da morte, da destruição, das trevas, do pecado. Nos colocou num outro lugar. Ele nos deu um banho com o sangue do Cordeiro. Nos fez limpo, nos deu uma outra roupa. Nos deu um anel, nos colocou como herdeiros da eternidade, filhos de Deus. A gente nunca vai merecer isso, mas a gente precisa viver à altura disso que Ele nos deu. A gente não pode viver uma vida morna e mais ou menos, uma vida fria, uma vida cansada, uma vida parada diante do Senhor. Ele nos deu todas as coisas. Nós precisamos viver à altura daquilo que Ele nos dá. E com tudo isso que Ele nos deu, Ele entrega nas nossas mãos os tesouros dessa terra e fala: administra com sabedoria, meu filho, com liberalidade. Olha para o irmão que está ao teu lado, ama esse seu irmão como você ama a ti mesmo. Mas a gente vai fazer o quê? Só o suficiente para passar. Não podemos ser assim, meus irmãos. Que eu espero que nessa noite você seja desafiado a rever a sua vida espiritual. Nós já tratamos de 4 assuntos espirituais, a gente vai tratar de mais ainda. Reveja a sua vida, revisite essas pregações, elas estão lá no YouTube, é só você sentar lá e assistir de novo. Anota, pensa, medita, ora sobre essas coisas, pede ao Senhor, seja desafiado a viver à altura da salvação que o Senhor nos dá. Nós precisamos viver assim, para que a gente seja digno dessa salvação que Ele já nos deu. De novo, você nunca vai merecer, você nunca vai ser capaz de pagar, mas o mínimo que você pode fazer é viver à altura disso. E aí então, seu coração vai ser generoso,
Aí então, você vai se tornar capaz de enxergar o outro. E ao enxergar o outro, ouvir o que o Senhor te diz a respeito do outro e suprir aquele outro na necessidade dele, seja por meio da igreja, seja diretamente pelos seus recursos, seja com a sua mão de obra, seja com o seu esforço, seja com as suas orações. A generosidade está em tudo, está até em você abrir mão do sono para orar por alguém que você sabe que está trabalhando na madrugada, ou por alguém que está no hospital. Tudo o que nós fazemos pelos nossos irmãos e pelo próximo tem a ver com generosidade. Ou seja, tudo o que diz respeito à generosidade diz respeito à própria vida cristã. Nós precisamos ser uma igreja generosa para que nós sejamos uma igreja viva para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que nós lemos nessa noite, Senhor. Uma palavra desafiadora, uma palavra difícil, Pai. Uma palavra que nos confronta com o nosso conforto, que nos confronta com os nossos tesouros, com a nossa vaidade, que nos faz pensar a respeito de quem senta no trono do nosso coração, Senhor. E nós queremos pedir nessa noite, Pai, toma o trono do nosso coração e governa sobre as nossas vidas, Senhor. Dirige os nossos corações, Pai, para que a gente entenda que nós não somos donos de nada, mas que é o Senhor o dono da prata e do ouro, e que nós somos os meros administradores, Pai. Fala nos nossos corações para que nós possamos ouvir aonde está a necessidade do teu povo e nos dá a disposição para contribuir conforme a tua vontade, Senhor. Que nós possamos ser uma igreja viva, unida, generosa, Pai, e que nós possamos fazer com que os nossos irmãos tenham as suas dores aplacadas, os seus limites alcançados, que a gente possa suprir aquele que não tem, e que aquele que tem possa ser alguém generoso e ofertante, Pai. Desperta o teu povo para contribuir na tua casa com todo tipo de esforço, com todo tipo de vontade, com todo tipo de trabalho, Pai. Torna-nos uma igreja viva que manifeste o teu evangelho no reino, Pai. E que nisso nós possamos receber essa graça maravilhosa, que é participar da tua obra e ver o Senhor trabalhando em nossas vidas, Pai. Te louvamos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.